Boa tarde, gente. O conteúdo hoje é sujeito e índice de indeterminação do sujeito. Ele está na página 18 e 19 do livro de vocês. A gente vai voltar um pouco o capítulo porque eu estava sem o livro antes, né? Então a gente teve que pular esse conteúdo e sem ele a gente não entende o que vem a seguir. Então a gente vai voltar só algumas vezes. E se vocês quiserem abrir o livro para acompanhar, ele está na página 18 e 19. O que é sujeito? Sujeito é o ser sobre qual se faz uma declaração. Então, tudo que você vai falar sobre alguma pessoa na frase, ele vai ser o sujeito. Por exemplo, Maria foi à festa. Maria é porque a gente está falando. A gente tem que fazer, por exemplo, sempre uma pergunta para o resto da frase. Maria foi à festa. Estou riscando de vermelho para vocês verem. Foi à festa. Quem foi à festa? Maria. Poderia ser outro nome, por exemplo, João saiu ontem. Quem saiu ontem? João. Nesse caso, Maria foi à festa. Quem foi à festa? Maria. Então, sempre que a gente vai falar, o sujeito vai ser aquele no qual a gente está falando, a gente está se referindo. E nos outros exemplos a seguir, vocês vão entender melhor isso. Tipos de sujeito. Nós temos 4 tipos de sujeito. Então, temos o sujeito simples, que apresenta apenas um núcleo. O composto, que apresenta 2 ou mais núcleos. O desinencial ou oculto, que pode ser identificado pela desinência verbal. E o indeterminado, que não é expresso na oração, nem pode ser identificado pela desinência verbal. Esse quadro aí, ele está na página 19 do livro de vocês, mas eu vou explicar ele melhor de um por um na frente, tá? Não se preocupe, vocês não precisam entender só por agora. Sujeito simples e o sujeito composto. O sujeito pode ser simples ou composto. Quando ele é simples, quando ele tem apenas um núcleo, ou seja, ele tem apenas um sujeito. E o sujeito da frase vai ser apenas uma pessoa, uma coisa, né? Maria saiu de casa. Maria, nesse caso, é o sujeito, porque quem saiu de casa? Fiz aquela mesma perguntinha que a gente fez no slide anterior. Quem saiu de casa foi Maria. Então, a gente está se referindo a Maria. Então, ela é o sujeito da frase. É de quem a gente está falando, né? E nesse caso, Maria é a única pessoa, né? Uma pessoa só. Já no sujeito composto, ele é por mais de um núcleo. Pode ser 2 ou pode ser mais. Por exemplo, Maria e João saíram de casa. Então, nós temos... Quem foi que saiu de casa? Foi Maria e foi João. Então, são dois sujeitos. Se são 2 sujeitos, ele é composto. Poderia ser mais pessoas, inclusive. Maria, João e Antônio saíram de casa. Iam ser 3 sujeitos. Então, a partir de 2, já é considerado sujeito composto. Sujeito oculto. Sujeito oculto é aquele que está implícito na desinência verbal da oração ou no seu contexto. No sujeito oculto, o sujeito não vai aparecer explícito como naquele caso que tinha Maria, que a gente sabe que quem saiu foi Maria. Mas ele vai aparecer de uma maneira oculta, por isso o nome, sujeito oculto. Por exemplo, fui atencioso com ela. A gente pode fazer aquela mesma perguntinha. Quem foi atencioso com ela? Aí não tem o nome da pessoa, né? Por exemplo, Maria foi atenciosa com ela. Não tem. Mas tem o fui. E quando eu digo fui, eu estou falando de mim mesma, né? Eu fui. Então, é como se fosse ele estivesse aqui, mas ao mesmo tempo ele não está. Quando eu digo fui atencioso com ela, você sabe que quem foi atencioso fui eu. Mesmo não tendo a palavra eu, mesmo não tendo o meu nome. Então, ele está oculto, ele está implícito na frase. Do mesmo jeito, sigo as suas orientações. Quem segue? Eu. Porque não tem a palavra eu novamente, não tem o meu nome, mas dá para se entender que quem seguiu fui eu, por causa do verbo sigo, que está na primeira pessoa. Vamos sair? Quem vai sair? Nós. Então, mesmo que não tenha a palavra nós na frase, fica implícito que somos nós que vamos sair. Da mesma forma, cantou a noite toda. Quem cantou? Ele ou ela?
pela palavra cantor, pelo verbo, é sempre pelo verbo, dá para saber que quem cantou foi ele ou ela, mesmo a gente não sabendo quem é ele e quem é ela. Então, por isso que é sujeito oculto, porque apesar de ele não estar na frase, fica subentendido de maneira oculta quem é a pessoa no qual a gente está se referindo. E sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é o tipo de sujeito que não pode ser identificado na oração. Isso acontece quando não conseguimos perceber pelo contexto ou pelo verbo que o acompanha quem praticou a ação. No sujeito oculto, como a gente estava vendo, dá para saber pelo verbo, fica subentendido quem é. Já no sujeito indeterminado, nem mesmo o verbo, nenhuma parte da oração dá para saber, identificar quem seria a pessoa no qual está se referindo. Por exemplo, disseram para esperar aqui. Quem disse? Não se sabe. A gente não sabe quem foi que disse, mas alguém falou. Uma pessoa aleatória falou. Então a gente não sabe quem foi. Portanto, ele não aparece. A gente não sabe quem foi. Vieram chamar você, mesmo jeito. Quem veio? Não se sabe. Então ele não aparece na frase e não dá para identificar de maneira alguma. Estão reclamando do atendimento. Quem está reclamando do atendimento? A gente não sabe também. Provavelmente um cliente, uma coisa, mas não dá para saber. São probabilidades que não aparecem na frase. Estavam conversando na escola durante o intervalo. Também não se sabe quem estava conversando, então ele não aparece na frase, nem fica subentendido. E da mesma forma, disseram que estavam sozinhos. Não dá para saber quem disse, nem ficar subentendido. Deu para entender? No sujeito indeterminado, ele não aparece na frase, nem fica subentendido. Já no sujeito oculto, ele não aparece, mas fica subentendido pelo verbo quem é a pessoa. No sujeito simples, ele tem apenas um núcleo e o composto ele tem 2 ou mais núcleos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar no WhatsApp que eu vou explicar melhor.